Ela voltou a si com uma dor terrível. Parecia que a cabeça dela tinha explodido por dentro. Um líquido pegajoso e quente escorria pelo rosto dela. Círculos escuros passavam diante dos olhos dela. Ela tentou dizer alguma coisa, mexer a mão, se levantar, mas só conseguiu emitir um gemido desconexo. Meu Deus, tem alguém viva aqui. Ouviu-se bem perto a voz espantada de alguém. Sim, ela ainda estava viva, essa jovem mulher com o crânio fraturado. Como ela conseguiu sobreviver a um ferimento tão terrível e ainda por cima sem perder a memória ou a razão, é um mistério. Foi graças a ela que conseguiram desvendar um dos casos criminais mais misteriosos e ao mesmo tempo mais horríveis, que se tornou emblemático para a criminalística nacional. No início dos anos 20, nas cidades da Sibéria, na URSS, começaram a encontrar cada vez mais cenas macabras de gelar o sangue. As descobertas assustadoras pareciam verdadeiros leques feitos de cadáveres ensanguentados com crânios esmagados. Antes de matar as pessoas, alguém amarrava suas pernas bem apertadas umas às outras, de modo que os corpos se abriam em ângulo, formando essa construção. Para alguns, esses feixes lembravam não leques, mas ancinhos. Como dizem, cada um vê o que está mais próximo de si. Depois, esses infelizes, amarrados pelas pernas em um monte, tinham as cabeças rachadas uma a uma com um machado. Além disso, cada um dos próximos, naquela fila terrível, era obrigado a assistir à morte horrível de todos os anteriores antes de sua própria execução. Dessa forma, famílias e aldeias inteiras eram exterminadas. Durante muito tempo não se conseguia descobrir se era um sádico agindo sozinho ou uma quadrilha inteira de criminosos. Esse misterioso monstro não sentia piedade de ninguém. Nos Montes Sangrentos encontravam-se idosos, crianças, mulheres e às vezes até animais domésticos. O gado doméstico e os cães do quintal eram por algum motivo acrescentados a esses terríveis amontoados de cadáveres. Não havia testemunhas do que acontecia. Simplesmente não deixavam ninguém vivo. Aos que encontravam depois os corpos amarrados, restava apenas estremecer ao imaginar como pais e mães indefesos assistiam enquanto, bem na sua frente, cortavam as cabeças de seus filhos, e vice-versa. Quem e por que poderia matar dezenas de pessoas com tanta frieza, e por que submetê-las a sofrimentos tão cruéis e inimagináveis? Pela recém-formada terra dos sovietes começaram a circular terríveis rumores sombrios. Falava-se sobre a vinda de Satanás, o apocalipse iminente e outras coisas místicas. Mas não era um demônio do inferno que realizava sua missa negra dessa forma, isso era obra das mãos humanas. Na Sibéria, onde tudo aconteceu, começaram a circular rumores pela manhã. Havia conversas persistentes de que uma gangue inteira, composta por pelo menos 8 a 10 pessoas, estava agindo na região. O chefe dessa quadrilha, supostamente, era justamente quem matava as vítimas, manejando habilmente um machado pesado que carregava em uma maleta especial. E que foi justamente ele quem inventou o leque sangrento e que ele não confiava a preparação e a execução a ninguém, pois isso lhe dava um prazer especial. Esse assassino impiedoso não era detido por súplicas, nem lágrimas, nem gritos, nem promessas de dinheiro, nem pedidos para que ao menos poupasse as crianças pequenas. Ele permanecia indiferente a tudo isso. Ou talvez o contrário, talvez isso o excitasse ainda mais. Em sua sede por tirar vidas, a fera da Sibéria, como era chamado pelo povo, parecia insaciável. Certa vez, ele matou de uma só vez 22 pessoas. Mas essa suposta quadrilha cometia atrocidades não apenas para dar prazer sádico ao seu líder. O principal objetivo era o lucro. As vítimas da quadrilha eram apenas pessoas ricas. Na maioria das vezes eram trabalhadores rurais prósperos que agora eram chamados de kulaks e uma nova camada social, os Nepmen. Como se descobriu mais tarde, o chefe da quadrilha tinha um grande ódio por eles por algum motivo, e foi exatamente por isso que, com enorme prazer, esmagava seus crânios. E as crianças e os animais domésticos também eram mortos junto com os outros, e para não deixar testemunhas. Por mais que a recém-formada polícia soviética tentasse, ninguém conseguiu capturar e neutralizar a numerosa e muito real gangue, não mítica durante vários anos. Os detetives tentavam em vão encontrar o rastro dos criminosos que pareciam impossíveis de capturar. Começaram pela Sibéria.
Esses bandidos também deixaram sua marca em outras regiões da República. Eles eram responsáveis por pelo menos 78 assassinatos e dezenas de assaltos a lojas de consignação e joalherias. Lá também não deixavam ninguém vivo, agiam de acordo com um plano previamente elaborado. Ao chegar a um novo povoado, eles se hospedavam em casas particulares alugadas ou compravam uma cabana velha na periferia. Lá se estabeleciam um pouco, evitando chamar a atenção dos moradores locais. Depois de realizar com sucesso mais um assalto, os bandidos imediatamente deixavam a cidade ou vila e escolhiam um novo lugar para se esconder em outra região, longe do local anterior do crime. Aparentemente, foi graças a esse esquema que eles conseguiram viajar pela União Soviética por tanto tempo sem correr grandes riscos. Mas tudo um dia chega ao fim, e logo a caprichosa fortuna começou a abandonar Sibirsky. Em 14 de setembro de 1923, os mesmos bandidos realizaram um ousado assalto ao apartamento de um rico comerciante de antiguidades chamado Finger. Seguindo sua tradição já estabelecida, eles dispuseram o dono da casa e seus familiares em leque, esposa, filho, genro e filha, e depois esmagaram a cabeça de todos. Mas, apesar do ferimento terrível, a filha de Finger, uma jovem chamada Ida, de alguma forma sobreviveu por milagre. Após receber os cuidados médicos necessários, ela recuperou a consciência e deu aos investigadores uma descrição detalhada de todos os membros da quadrilha criminosa, incluindo o chefe. Ida Finger se lembrou que, entre eles, os bandidos o chamavam de Koto. Em breve, os boletins detalhados de procura foram enviados para todas as delegacias da polícia soviética. Um dos investigadores, Mikhail Lemeshov, um homem experiente que trabalhava na investigação criminal antes da Revolução, sugeriu que o líder da quadrilha difícil de capturar poderia ser um criminoso que ele conhecia e, ao mesmo tempo, seu xará, Mishka, o bandido apelidado de Intelectual, que ele pessoalmente já havia capturado várias vezes nos tempos do czar. Esse homem era um dos numerosos filhos da família camponesa Osipov, que, como muitos naquela época, havia se mudado para a cidade. O pai de Mikhail era sapateiro, e o futuro criminoso nasceu quando seus pais ainda moravam na aldeia de Berezovo, na província de Perm. A infância de Mishka não era diferente da infância de milhões de seus colegas. O pai bebia muito, ganhava uns trocados e, no final das contas, morreu cedo de delírio alcoólico. Depois da morte dele, a mãe perdeu o juízo, parece que até tentou tirar a própria vida e levar os filhos junto para o outro mundo. Depois disso, ela nunca mais saiu da Casa Amarela, como o povo chamava o hospício naquela época. Então, o rapaz tinha carta branca para se tornar um marginal. No começo, deixado por conta própria, Mishka, o órfão, tentou ganhar a vida honestamente, trabalhando como engraxate e vendedor de jornais. Mas ele rapidamente percebeu que assim não ganharia muito dinheiro e passou a atuar como batedor de carteiras. A falta de experiência, é claro, logo se fez sentir e o jovem ladrão foi rapidamente pego. Ele cumpriu sua primeira pena em uma casa de correção. Depois de ser libertado, ele tentou tomar juízo e até começou a estudar. Apesar de sua origem humilde, Mikhail conseguiu de alguma forma obter uma boa educação ainda antes da Revolução. Mas no final das contas, ele acabou voltando para o caminho do crime, conquistando rapidamente respeito no meio criminoso. Os colegas de ofício lhe deram um apelido incomum para o meio dos ladrões: intelectual. De fato, muitas vezes o confundiam com alguém da classe média, e segundo relatos de contemporâneos, ele parecia uma pessoa respeitável. Tinha até uma aparência refinada e de forma alguma se parecia com um camponês ou operário. Vestia-se bem, escolhendo cuidadosamente o guarda-roupa, era de baixa estatura, o rosto parecia claro e os cabelos eram cacheados, castanhos, como descreviam os contemporâneos. Estava sempre concentrado, calculista, parecia distante, imerso em seus próprios pensamentos, sabia conquistar as pessoas, convencer e trazê-las para o seu lado. E até certo momento, ninguém suspeitava da escuridão que se escondia na alma desse simpático jovem. Até 1917, Mikhail Osipov já tinha se aperfeiçoado bastante na carreira criminosa que havia escolhido.
No começo, ele se dedicava a furtos de carteira, depois passou para assaltos e roubos em lojas e casas de pessoas ricas. 2 vezes ele foi preso, mas depois de cada período na cadeia, o intelectual invariavelmente voltava ao caminho do roubo. A revolução que aconteceu abriu para ele uma série de novas oportunidades antes inimagináveis. Imagine só, agora roubos e assaltos se tornaram um meio totalmente legal de combater os elementos contra-revolucionários. E as mesmas ações pelas quais antes se era condenado à prisão e a trabalhos forçados, agora eram aprovadas e até incentivadas. Mas Osipov não tinha pressa em se juntar às fileiras dos entusiasmados combatentes contra os inimigos de classe. Na sua visão de mundo, nada mudou, só ficou muito mais fácil roubar. Com o passar dos anos, o intelectual ficou mais cruel. Antes, Mishka Osipov só roubava e assaltava, mas depois da Revolução ele se viciou em assassinatos, além de demonstrar uma crueldade refinada. Aos poucos, no mundo do crime da Sibéria, começaram a surgir lendas sobre a crueldade especial de Kultyapov. Ele ganhou um novo apelido depois que, em um dos tiroteios que aconteceram, uma bala perdida arrancou um dedo de sua mão direita. O que ocorreu com ele nesses anos é desconhecido, mas foi nesse período que Osipov passou a transformar pessoas em leques. Ele realmente não confiava aos comparsas a execução, aparentemente sentindo um prazer sádico especial no processo. Nos anos da nova política econômica, repentinamente anunciada pelo governo soviético, Osipov já se mantinha firmemente nos princípios da filosofia típica dos bandidos. Os ricos, que acumularam suas fortunas de maneira desonesta, devem compartilhar, e aqueles que não querem compartilhar podem e devem ser eliminados. Naturalmente, os empresários voltaram a ser alvo da gangue de Kultyapov, só que agora eram empresários soviéticos que estavam abrindo lojas, mercadinhos e outros pequenos negócios por toda parte. O intelectual Kultyapy tinha facilidade em encarnar quase qualquer personagem para causar a impressão desejada nas pessoas. Ele frequentemente se fazia passar por empresário igual às vítimas. O esquema dos roubos era simples. Sob a máscara de um Napman bem-sucedido, ele conhecia algum comerciante e lhe oferecia um negócio lucrativo. E quando o parceiro, sem suspeitar de nada, chegava ao local combinado para fechar o contrato ou convidava o novo sócio para sua casa, lá já estavam esperando por ele bandidos armados até os dentes. Na maioria das vezes, esses encontros aconteciam na casa da vítima, e então os familiares compartilhavam o terrível destino de seu pai, marido ou avô. Por sugestão do perspicaz Lemeshov, os agentes soviéticos recorreram aos arquivos antigos. Após análise dos arquivos antigos, confirmou-se que o intelectual e Kultyapy eram a mesma pessoa, Mikhail Osipov. Também foi encontrada nos arquivos pré-revolucionários uma foto dele, na qual não parecia um diabo em pessoa, mas sim um jovem bastante simpático. Agora, sabendo exatamente quem procurar, capturá-lo era apenas uma questão de tempo. Além da modo de agir reconhecível e da crueldade refinada, a gangue do Cotoco não se diferenciava muito das demais. Os bandidos invadiam casas, tiravam a vida dos donos, levavam tudo de valor e vendiam o que roubavam para receptadores. Depois, eles festejavam por alguns dias e, quando o dinheiro começava a acabar, começavam a procurar a próxima vítima. Até meados de 1923, o Departamento de Investigação já sabia bastante sobre a gangue do ex-intelectual. Foram feitas várias tentativas de capturá-lo com seus comparsas pelos métodos tradicionais, mas todas as vezes fracassaram. Os bandidos pareciam sentir a emboscada e não apareciam na hora prevista. Um acaso quase curioso ajudou a capturar o Kultyapy. Em setembro do mesmo ano, os bandidos ousados decidiram atacar em plena luz do dia a loja de consignação do empresário Rosuvaev, localizada no centro de Ufa, no cruzamento das ruas Sazonova e Biketievskaya. Desta vez, eles agiram de forma astuta, conseguindo como cúmplice uma pessoa que não deveria levantar nenhuma suspeita. Assim, uma jovem, vestida de forma moderna, entrou na loja de consignação quase imediatamente após a abertura, numa hora em que normalmente ainda não há clientes. Depois de dar uma olhada atenta nas vitrines e no salão de vendas, trocando algumas palavras com a equipe, ela saiu para a rua e desapareceu rapidamente, virando a esquina. Mas antes disso, na mão da elegante desconhecida, apareceu um lenço branco. Ele desapareceu rapidamente dentro de uma bolsa feminina requintada. Esse foi um sinal combinado.
Em poucos minutos, 4 criminosos, cobrindo os rostos com máscaras pretas de pano, invadiram o salão de vendas e apontaram os canos dos revólveres para as pessoas atônitas. Os funcionários da loja, o próprio dono e 3 clientes que, por azar, apareceram na hora errada, foram deitados no chão, amarrados pelos pés, formando o tradicional leque em semicírculo, tiveram as bocas amordaçadas e, então, os criminosos começaram calmamente a roubar a loja. Na porta de entrada, colocaram um dos comparsas de vigia para alertar caso houvesse uma possível batida policial. Havia muito o que levar dali. A loja de consignação, entre outras coisas, vendia ouro e joias. Nesse momento, por algum motivo, aproximou-se da loja o padre local, Padre Georg. O bandido que estava na rua não sentiu perigo, pelo contrário. No peito do santo padre reluzia uma pesada corrente de ouro. A presa vem direto para mim, pensou o criminoso e deixou o padre entrar na loja. E, ao ver o que estava acontecendo, o padre ficou surpreso no começo. Os bandidos avançaram sobre ele e tentaram imobilizá-lo, mas não conseguiram. Aconteceu que o padre não apenas salvava almas com orações, mas também praticava luta em seu tempo livre, o que, claro, era algo um tanto inesperado para uma pessoa desse tipo de ocupação. Além disso, o padre era forte por natureza, robusto e, ao que parece, não era do tipo medroso. Tendo literalmente espalhado os agressores, o padre saiu correndo da loja em busca de ajuda. Na rua, ele imediatamente começou a gritar alto, atraindo rapidamente os policiais. Os criminosos fugiram em disparada. Os policiais e alguns civis não se intimidaram e começaram a perseguição. Entre os perseguidores, o mais ágil foi um experiente investigador da polícia criminal chamado Iaquim. Ele rapidamente se destacou. Ele percebeu a situação e, ainda correndo, organizou com habilidade a captura dos criminosos. A maioria dos assaltantes não conseguiu ir muito longe, embora tentassem se misturar à multidão. No final, 3 bandidos foram capturados ali perto, incluindo o líder da quadrilha. Com os detidos, foi apreendida a arma e os objetos roubados que eles conseguiram enfiar nos bolsos. Claro que nenhum deles estava com documentos e deram nomes falsos. Para identificar quem eram, todos foram detidos. Kultiap tentou muito confundir os investigadores e se apresentou como um tal de Ershov, mas, é claro, foi entregue completamente pelo seu característico leque ensanguentado. Também coincidia uma característica especial, a ausência do dedo indicador na mão direita. Ao notarem que haviam prendido o chefe de uma gangue procurada há anos, os policiais colocaram o detento em uma cela solitária. Após vários interrogatórios rigorosos e a apresentação ao detido de um boletim operacional com fotografias, ele confessou que sim, realmente era Mikhail Osipov, conhecido como Kultiap. Um dos comparsas do chefe, um tal de Zinkovich, deu um depoimento semelhante. A prisão do criminoso foi informada ao Departamento Central de Investigação Criminal, que decidiu não confiar um caso tão importante aos funcionários locais. Para esse fim, por decisão da Sede Central de Investigação, Filip Varganov foi enviado para Ufá. Aqui está um trecho do relatório oficial de Varganov, em conexão com a prisão em Ufá de Mikhail Osipov, conhecido como Mishka Kultiap, que está sendo procurado no caso da quadrilha de bandidos da Sibéria. Fui encarregado de uma missão urgente ao Centro de Investigação da Bashquíria para receber o preso e levá-lo a Moscou. Era necessário determinar a localização dos outros membros da quadrilha de Osipov. Cheguei à cidade de Ufá com meu colega Radchenko e o encarregado da seção secreta da investigação criminal, camarada Savich, em 16 de novembro deste ano. Imediatamente após a chegada, estabelecemos contato profissional com o chefe do Centro de Investigação de Bashkortostan, camarada Prokhorov. A partir da documentação trazida por Varganov, ficamos sabendo de alguns detalhes relacionados à quadrilha de Kultiapov. Osipov começou a se sentir à vontade ainda em Omsk durante a ocupação da cidade pelos brancos. O Exército Vermelho só chegou àquela região em novembro de 1919. O comandante de Omsk, por algum tempo, foi um velho amigo do antigo intelectual, com quem eles já haviam realizado alguns grandes golpes na capital. Ao chegar em Omsk, Osipov passou a exercer as funções de assistente do comandante. Os quase ilimitados novos poderes permitiam a ele fazer o que quisesse, revistar as casas dos ricos comerciantes, confiscar e se apropriar dos bens que lhe agradassem,
prender empresários e nobres recém-chegados que fugiam da revolução e extorquir outros trapaceiros que tinham conseguido lucrar antes do diligente administrador. Quase todos os presos por Kultiap desapareciam sem deixar rastros nos porões da comandância da cidade. Essa carreira brilhante e semi-legal de Ossipov não durou muito. Durante uma de suas operações oficiais, ele e um grupo de combatentes deram de cara com uma patrulha cosaca. Os cossacos começaram a atirar neles e feriram Kultiap na mão. Depois disso, ele mal conseguiu escapar. Em 1919, com a chegada dos vermelhos, Ossipov foi obrigado a deixar a próspera Omsk e começou a vagar de cidade em cidade. A sorte dos ladrões acompanhou os salteadores de estrada por muito tempo, e Kultiapov conseguiu expandir bastante sua atuação no banditismo. Entre os assaltos, os comparsas de Kultiap saíam propositalmente para grandes cidades a fim de fazer reconhecimento e observar imóveis residenciais ou comerciais adequados. As informações obtidas eram repassadas para Ossipov. Se, após analisar todos os dados, Ossipov desse o sinal verde, todos os membros da quadrilha chegavam ao local para se prepararem adequadamente para mais uma operação de assalto na região. Após terminarem os preparativos, os comparsas informavam Ossipov sobre sua prontidão. Normalmente, ele mesmo verificava pessoalmente a execução da defesa de todos os pontos planejados, distribuía os papéis de participação e liderava a operação criminosa. As pessoas mais próximas de Kultiapov eram seu braço direito, Zenkovich, e sua companheira de sobrenome Niskovskaya, aquela mesma que desempenhava o papel de isca bonita ou de fachada. Dependendo da situação, também o pai dela, um velho criminoso experiente que foi libertado do cárcere em 1917. Ele, no círculo de Kultiapov, orientava e aconselhava ele em assuntos complicados. No momento da captura de Kultiapov, em muitos departamentos provinciais e municipais de investigação criminal, havia volumes de materiais sobre casos de roubos, assaltos, homicídios e grandes golpes, nos quais apareciam o próprio Ossipov e seus comparsas. Varganov, destacado para o FA, já há muito tempo estava profundamente envolvido na busca por essa quadrilha e havia vasculhado toneladas de materiais desse tipo. Ao chegar ao local, Varganov, já tendo uma ideia sobre Kultiapov e suas capacidades no mundo do crime, decidiu organizar uma espécie de inspeção das condições de sua detenção e realizar uma revista surpresa na cela onde o criminoso estava preso. Visitando o detento como planejado e de forma inesperada, o investigador e seus assistentes viram algo que os deixou bastante preocupados. Veja como essa cena é descrita no relatório oficial de Varganov. Ossipov rapidamente tirou do bolso um maço de alguns bilhetes e começou a enfiá-los na boca. Então agarrei Ossipov com uma mão pelo pescoço, com a outra pelos cabelos e o joguei na cama. Kozlov e Prokhorov agarraram Ossipov pelos braços e começaram a tirar seus bilhetes. Uma parte dos bilhetes, que ficou nas mãos de Ossipov, foi retirada com muita dificuldade, toda rasgada e amassada, e a parte que estava na boca, apesar das medidas que tomamos, Ossipov acabou engolindo. Os bilhetes retirados estavam escritos a lápis, em parte com letras e em parte codificados com números. Pelos pedaços do bilhete escrito com letras, era possível ler as seguintes frases: entregue 100.000, na segunda-feira vou fugir. Oh, se ele não concordar, assuste-o armando uma confusão, mas não peça. Assim ficou claro que, com os cúmplices de Kultiapov, estava sendo preparado um plano de fuga organizado, com a participação ativa de alguns policiais subornados. O preso foi imediatamente transferido para outra cela, onde uma escolta militar especial foi designada para vigiá-lo. Já não havia mais confiança nos policiais locais, é claro. Um dos guardas corruptos acabou se entregando. Durante o dia, logo após a revista, um carcereiro chamado Frolov se aproximou de Prokhorov e contou o seguinte. Supostamente, Ossipov pediu a ele, Frolov, que levasse uma certa carta até o correio. Frolov concordou apenas para disfarçar, prometendo ao prisioneiro sua ajuda. Mas ele mesmo, segundo disse, nunca teve a intenção de fazer isso e planejava, juro pelo Santo Crucifixo, entregar aquela cartinha para o Departamento de Investigação Criminal. Essa declaração, feita pelo funcionário que apareceu com um relato detalhado, pareceu muito suspeita para Varganov. E parecia mais um receio de Frolov de que sua cumplicidade agora fosse descoberta. E se a chefia que chegou a entender algo dos papéis apreendidos com o preso? Alexander Nikolaevich, disse então Varganov a Prokhorov,
Na minha opinião, Osipov mantém contato com o mundo exterior através dele. Ordene que prendam esse tal de Frolov de vocês. Concordo com você, Filipe Ivanovich, mas vamos esperar. Talvez, através dele, consigamos chegar aos outros? Ao voltar para o departamento, Varganov começou a examinar cuidadosamente os documentos de Osipov com uma lupa. O detetive experiente pensou assim: se o criminoso recorreu a um código, então é justamente na parte codificada que está o mais importante. Uma das anotações foi preservada por completo. No canto superior esquerdo dela havia o número 1 e no verso o número 2. Varganov concluiu que o número 1 indicava a primeira página e assim encontrou o início da correspondência. Após estudar o dossiê sobre Osipov, o detetive descobriu que ele nunca se separava de sua paixão, Shurka Niskovskaya, em quem confiava plenamente. Por isso mesmo, Varganov supôs que Osipov endereçava suas anotações justamente a ela e começaria a escrever com algum diminutivo carinhoso ou uma expressão habitual de uma carta pessoal. No final, foi justamente essa suposição que se confirmou. Assim, conseguiram decifrar primeiro 5 letras, depois 13. Mas depois a decifração chegou a um beco sem saída e o processo parou. Nesse estágio, o chefe da seção secreta do Centro de Busca da Bashkiria, Vit Lugin, se juntou à decifração. Como se descobriu, ele já tinha visto uma vez o código usado por Osipov. Com esforços conjuntos, os bilhetes foram finalmente decifrados. O conteúdo deles confirmou os piores temores. Também conseguiram identificar o destinatário. Era realmente a amante de Kultyapov, Alexandra Niskovskaya. Mikhail, provavelmente para despistar, chamava sua amante de filhinha na carta. Aqui estão trechos dessa correspondência, de certa forma carinhosa e cheia de gírias de ladrão. Querida filhinha, te beijo 10.000 vezes. Filhinha, eu tive medo de confiar naquele homem. Você mesma sabe que isso não é brincadeira, e você provavelmente o esperou em vão. Filhinha, as coisas estão muito ruins para mim. Sem a ajuda do policial, é completamente impossível sair, mas não dá para confiar nele. Mesmo que eu dê dinheiro adiantado, ele não vai ajudar, só vai piorar as coisas. Querida filha, estou ficando louco aqui. Fico planejando dia e noite. Filhinha, me mantém sob uma vigilância infernal e me observam o tempo todo. Vou ter que ir assim. Se o policial ajudar, então dentro do pátio só vai ser preciso dar cabo de um policial, e talvez nem precise do segundo. Mas se for sem a ajuda do policial, então vou ter que dar cabo de 4 no bloco e 2 no pátio, sem contar os que estão na rua ainda. E mesmo assim, sem ajuda, pode ser que nada dê certo. Mas não dá mais para adiar. Já investigaram sobre mim e descobriram quem eu sou. Eu tenho documentos falsos, e logo vão chegar em Omsk. O Buza também recebeu a senha de mim, e tudo isso ainda foi misturado com instruções específicas para os cúmplices. A partir dos fragmentos das frases que sobreviveram, ficou claro que Osipov conseguiu subornar alguém dos guardas. Era essa pessoa que fazia as entregas. Esse homem entregava as notas codificadas de Osipov a Niskovskaya e também realizava outras tarefas para o prisioneiro. O guarda ganancioso acabou sendo realmente Frolov, que correu até Varganov com explicações inverossímeis. Também ficou claro que Kultyap já estava se preparando para fugir. Tendo recebido provas incontestáveis, Varganov ordenou imediatamente a prisão de Frolov e, em seguida, uma inspeção minuciosa de todas as celas onde Kultyap havia sido mantido. Eram 3 ao todo. Após uma inspeção minuciosa, os investigadores encontraram muitas coisas interessantes lá. O intelectual, com a ajuda de um guarda corrupto, conseguiu uma verruma inglesa, chaves de muitas portas do calabouço, inclusive das que davam para o pátio, e até um revólver Nagant com 7 balas. Ao que tudo indica, era justamente com essa arma que Osipov planejava matar a tiros os policiais que guardavam o prédio. Todos esses objetos estavam escondidos em esconderijos habilmente disfarçados. Os buracos no chão, onde as chaves eram guardadas, eram tapados com miolo de pão. A verruma e o revólver foram achados numa abertura de ventilação perto do cano de aquecimento a vapor. Sob pressão das provas e dos interrogatórios rigorosos, Frolov foi obrigado a confessar que ajudou o criminoso. Ele confessou que entregava cartas de Osipov para uma mulher chamada Shura e dela de volta para o preso. Ele se encontrava com ela principalmente na rua, às vezes ela também ia até a casa dele.
A emboscada que os detetives organizaram no apartamento de Frolov acabou sendo infrutífera, pois é muito provável que Niskovskaya já tivesse sido avisada naquela altura. Mas os policiais não desistiram, e no que isso resultou, nós podemos descobrir em mais um relatório de serviço de Varganov, que chegou até nós preservado nos arquivos empoeirados. No interrogatório, Frolov declarou que levava os bilhetes de Osipov para Shura, na rua Tobolskaya, e dela para Osipov. Frolov também levava bilhetes para um certo Zenka. Além dela havia mais 3 homens lá, e também frequentemente aparecia a companheira de Osipov, Shurka. Como resultado da verificação dessas informações, na casa 106 da rua Tobolskaya foram presos membros da quadrilha de Osipov, que se identificaram como Mikhail Kotliarov e Evgenia Semyonova, e foi identificado o endereço da companheira de Osipov, Alexandra Niskovskaya. Esta última morava na casa 6 da rua Preobrazhenskaya, onde também foi detida. Na residência de Niskovskaya também foi realizada uma busca, onde foram encontrados esconderijos cuidadosamente preparados, onde eram guardados muitos documentos de identidade falsos de todos os membros da quadrilha e de seu chefe. Após interrogar Niskovskaya, apressaram-se. Explicaram que os outros membros da quadrilha fugiram de Ufa para Kazan. Nessa altura, Varganov já havia sido informado de que o Departamento de Investigação Criminal de Moscou finalmente reuniu toda a documentação sobre Osipov e sua quadrilha. Todos os processos criminais volumosos finalmente foram unificados. O detetive sabia muito bem que agora os bandidos não tinham a menor chance de se safar. Mas ele queria capturar os assaltantes que ainda estavam soltos antes que as pistas esfriassem e descobrir tudo sobre eles nos mínimos detalhes. O número exato de membros da quadrilha, o paradeiro dos foragidos, os próximos objetivos planejados, esconderijos, depósitos de armas e os contatos estabelecidos para a venda dos itens roubados. Essas informações eram diretamente responsáveis por prevenir novos crimes e capturar todos os membros e cúmplices da quadrilha. Esse trabalho grandioso foi muito facilitado pelos documentos falsos que a polícia tinha em mãos, mas com fotos reais dos comparsas de Kultyapov. Todos eles foram finalmente encontrados e colocados sob custódia. Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boosty se estiver na Rússia e o Patreon se não estiver na Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão abaixo do vídeo. Na verdade, o intelectual Kultyapy é, ao que tudo indica, uma figura única para sua época. Mente calculista, crueldade patológica e total desorientação moral. Ao contrário de muitos outros criminosos, cuja agressividade era consequência de um impulso momentâneo ou de uma sede primitiva de lucro, Osipov, ao que parece, elevou o ato de tirar vidas à categoria de arte a um ritual que lhe trazia satisfação. Ele é uma espécie de esteta da morte. Um homem que desfrutava não apenas do resultado, mas também do próprio processo de destruição. Por trás de uma aparência respeitável, escondia-se um sádico, cujo lado sombrio, ao que tudo indica, foi formado sob a influência de traumas infantis graves, um pai alcoólatra, uma mãe que enlouqueceu, a tentativa da mãe de tirar a vida dos filhos, orfandade e envolvimento precoce com o crime. No final das contas, ele não só se tornou amargurado, como também estetizou sua própria maldade. Curiosamente, sua crueldade também tinha um fundo de classe. Ele odiava os Nepmen e os ricos, mas esse ódio não era ideológico, e sim profundamente pessoal. Osipov simplesmente sentia inveja. Ele, vindo da pobreza, que conseguiu uma educação, mas não encontrou seu lugar na vida honesta, desprezava aqueles que conseguiram subir na vida através do trabalho ou do comércio. Ao matar eles e suas famílias, era como se vingasse do mundo por tudo de que fora privado. A história de Osipov tornou-se a primeira vitória da investigação criminal soviética e o protótipo de muitos heróis literários e cinematográficos. A psicologia dele é um exemplo de como o fundo do poço social, somado à inteligência e tendências psicopáticas, pode gerar um monstro para quem a vida humana é apenas material para criar uma instalação assustadora. Nele não havia nada da crueldade espontânea e caótica, por exemplo, de Gainá, que dava pessoas para os porcos comerem. Tem um vídeo sobre ele no canal Strashnota. A crueldade dele era consciente, ordenada, quase estética. Depois de descobrirem a tentativa de fuga fracassada, Kultyapov foi transferido para Moscou.
Osipov estava abatido e se culpava muito pelos erros cometidos. Várias vezes ele tentou sondar os investigadores que conversavam com ele para descobrir onde havia errado. Filipe Ivanovich, falando francamente, se não fosse aquele idiota de cabelo comprido, vocês nunca teriam me pegado. Então, foi só a sorte que ajudou vocês, disse uma vez Osipov a Varganov durante mais um longo interrogatório. Não concordo. O fato de esse padre ter atrapalhado vocês, isso, digamos, aconteceu por acaso. Mas o fato de que na rua estava um dos nossos agentes que os cidadãos ajudaram a prender os assaltantes, isso não é acaso, retrucou Varganov. Isso é um sistema. É interessante que os materiais do caso Kultiapov foram usados na preparação de O Lugar do Encontro Não Pode Ser Mudado para dar mais veracidade ao filme. Roteiristas e atores incorporaram traços de verdadeiros investigadores e criminosos ao estudarem esses registros de arquivo. Durante vários longos meses de prisão e intermináveis interrogatórios, Osipov, que não era uma pessoa tola, entendeu perfeitamente que os agentes do MUR sabiam sobre ele e seus negócios muito mais do que ele imaginava. E ele não deveria esperar nenhuma indulgência. Também não havia razão para esconder algo ou ficar em silêncio. A única coisa em que o criminoso instruído esperava era a suposição de que, ao cooperar com a polícia, ele representaria algum interesse e pelo menos lhe poupariam a vida para sempre ter à mão um elemento tão valioso. Osipov até tentou filosofar sobre o crime e a luta contra ele. Durante um dos interrogatórios, em 5 de dezembro de 1923, Kultiapé deixou para Varganov um bilhete lisonjeiro, escrito no verso de uma das fotografias guardadas no processo criminal. Ele intitulou: Em memória da luta de dois mundos. Para combater o crime com sucesso, é preciso odiar sinceramente as causas que geram o crime. É um grande mérito para a humanidade desvendar crimes e saber capturar criminosos. Mas um mérito ainda maior para a humanidade é saber corrigi-los. Vejo essas qualidades em você e as aprecio profundamente. Se tivéssemos nos encontrado antes, minha vida teria seguido por outro caminho. Meu conselho para você é o seguinte: não mude sua tática e continue colocando-a em prática. Só por esses caminhos é possível combater o crime. Mas essa bajulação descarada não ajudou, assim como não ajudou a adulação ao intelectual maneta e a aposta em sua própria utilidade. Em 1924, o Tribunal de Moscou condenou Mikhail Osipov e seus 8 cúmplices mais ativos à pena de morte. Os demais membros da gangue receberam penas de prisão de diferentes durações, todas bastante significativas. Quando o principal acusado teve a palavra final, ele prometeu ao tribunal que pararia de tirar vidas se fosse poupado e se dedicaria exclusivamente a furtos de carteira. O tribunal não acreditou nessa promessa e logo a sentença foi executada. O caso de Mikhail Osipov, apelidado de Kultiapé, foi o primeiro caso de grande repercussão, totalmente esclarecido na história da investigação criminal da URSS. E o que você acha sobre esse caso? Deixe seus comentários, curta, não curta, inscreva-se no Telegram, Boost e Patreon e assista a outros vídeos do canal agora mesmo, eles estão aparecendo na sua tela.